E depois do treinamento, nós vamos fazer um teste, certo? Aham. Descansou bem, está preparada? Acho que sim. Está quase de madrugada, né? São 8 da manhã do sábado, né? É hora que o povo acorda 11, né? Pois é. Muito bem. Então, você vai pegar o seu caderno de leitura, esse vermelhinho aqui, certo? Aham. E você vai pegar a folha número 3, com trissílabas. Essa folha aqui, e vai ligar o seu metrônomo. Você conseguia fazer pelo menos nos 50 esse exercício aqui? Eu fiz mais ou menos. Legal. Então, você vai colocar teu metrônomo nos 50, 1/1, Tá. e a gente vai treinar com ele, tá certo? Tá bom. Tá. Então, preparada? Aham. Metrônomo ligado? Sim. Você vai ler somente uma vez, da esquerda para a direita, até o final da folha. Quando terminar, se avisa, hiperventila, né? Respira. Pode começar. Ótimo. E só para mais longo, né? Na hora que eu puxo o ar, eu tenho que encher de ar, né? Na hora que eu solto, eu esvazio a barriga, eu sinto o diafragma entrando, Tá bom. certo? Agora, Uhum. o número 7. O 7 não tem só trissílaba, né? Tem trissílaba e polissílaba. Tá bom. O 50 foi tranquilo? Mais ou menos. Eu dei uma corridinha pra. Olha, então você vai diminuir para o 45, né? Tá bom. Por quê? Porque esse aqui costuma ser um pouquinho mais difícil, né? Uhum. Você vai ter que ler de trás para frente, não é isso? Tá. Aham. Né? Então você já sabe como é que funciona, é da última para a primeira. Tá bom. Então, pode começar. Maravilha. Agora é o número 10. O 10 é só polissílaba. E nós vamos fazer como? Era no zigue-zague? Zigue-zague, né? Exato, Bruno. Tec, tec, tec. Tá. Vamos voltar para o 50 ou segura no 45? Acho que pode ser mais um pouquinho 45. Tá, então, zigue-zague, a palavra é maior, né? Uhum. Zigue-zague no 45. Pode começar. Legal. Bruna, você viu que você pode ter todo o conteúdo editado
tem um grupo que foi criado só para isso, que além das aulas, os agendamentos, plantão de dúvida, bibliografia, você pode ter todo esse conteúdo editado por R$ 75. Na verdade, já aumentou, tá? Depois, se você quiser, eu sei que você tem 20 aulas, não é? Uhum. Para você não ficar desconectada do grupo, aí depois você me informa se você vai querer participar desse com as aulas editadas também, tá? Uhum. Agora nós vamos para palavra e número. E nós vamos pegar logo de cara a folha número 3. Então, esse exercício, né, aquele é para velocidade, né, ou palavras, ritmização com o metrônomo, né, e percepção integral das palavras, principalmente quando eu leio de trás para frente em zigue-zague. Nesse aqui, que tem palavra e números, para que serve mesmo? Você não lembra. É para diminuir a voz mental. Nossa. Né? Porque se eu tiver que ler, né, a palavra, o número, a palavra e o número, como são 4 dígitos, ao invés de 4 palavras, eu tenho 10. Por quê? Por conta dos números. Quando eu subvocalizo, eu digo costela na minha cabeça, e aí falo 1, 2, 3, 4. Então, eu não falei uma palavra igual eu disse costela, eu disse 1 mais 4, 5. Tá. Se eu digo vinagre, 6. Mas se eu digo 6, 5, 8, 3, aí 6 mais 4, 10. Qual é o problema de falar na mente ao invés de 4, 10? Acho que a gente atrasa e se perde um pouco. Se perde e atrasa. Ou seja, a velocidade de 45 ia ter que baixar para 20. Uhum. Tá? Então, o que acontece? A gente mantém no 45, né? Tá. E aí eu tento bloquear a repetição mental, pelo menos dos números. E o meu cérebro vai chegar à conclusão. Se eu consigo olhar para o número e entender sem repetir, meu lado direito do cérebro pensa e raciocina e conclui. Então eu consigo ler sem vocalizar o número e as palavras também. Tá. Percebeu a lógica desse exercício? Uhum. Então, zigue-zague. Só que tem um detalhe. Você vai fazer o zigue-zague descendo, tec, tec, tec. Quando acabar, não precisa parar para hiperventilar. Quando acabar, chegou aqui na última, você sobe, tec, tec, tec. Então, nesse exercício específico, quando você fizer, você faz descendo e termina subindo, e quando terminar, você hiperventila. Tá. Valendo. Se no meio do caminho você entender que dá para acelerar, você me avisa. Uhum. Me diz uma coisa, por que, né? Por que a gente hiperventila, você esqueceu, inclusive, Uhum. no final da leitura da página ou do exercício? Para oxigenar o cérebro? Você lembra?
Era para oxigenar? Olha só, sempre que você terminar, sempre, a página de um exercício, ou, né, você terminar a página de um livro, ou que seja, né, tá lendo, parou de repente, você hiperventila. O motivo você não lembra, né? Hum, É porque o cérebro gasta mais energia quando estamos lendo. Entendo, ó. Estou aqui só lendo, né? Sentadinho. O cérebro gasta mais energia, mais oxigênio quando estamos lendo do que quando as nossas pernas estão correndo. Como é que eu fico quando estou correndo? cansado? Ofegante, né? Eu respiro assim, ó. E por que que quando eu estou lendo eu não respiro assim? Você Já. faz ideia? Hum, Porque o Homo sapiens sapiens, já ouviu falar? já. Ele tem 50 mil anos, ou seja, o ser humano é igualzinho a nós há 50 mil anos. Ele é igualzinho, não muda nada, tá? Uhum. Então, tinha a mesma quantidade de pelo, o rosto era igual, andava ereto, igualzinho. Só que há 50 mil anos o ser humano corre, pra lá e para cá, desde pequenininho. Pequenininho é que corre mesmo, é pique pega, etc e tal, não é? Aham. Agora, sabe há quanto tempo o ser humano lê? Hum, Desde quando inventaram a gráfica. Antes disso, só padre, né? Só quem era, fazia parte da nobreza, certo? A uhum. grande maioria não tinha acesso a livro. Legal, né? Aham. Tá. Só que o mais impressionante disso é que no Brasil, por exemplo, só em 1964 foi Getúlio Vargas que obrigou as crianças a irem para a escola. Então, se você não gosta de estudar, a culpa é dele, tá? Ah, eu acho que eu prefiro estudar mesmo. Eu gosto. É, foi Getúlio Vargas que falou: a partir de hoje, o pai é obrigado a levar a criança para a escola. E é claro que tinha muita evasão, ainda tinha muita gente, até hoje tem muita criança que não vai. Mas se calcula, então, se considerar que a educação é obrigatória no Brasil, de 64 para cá, né, não tem nem 50 anos que o brasileiro lê. Verdade. De 50 para 50 mil anos tem uma distância, não tem? Muito. Então a gente não respira quando a gente lê, porque a nossa genética ainda nem sabe, nem entendeu o que é leitura. Uhum. Ou seja, é uma coisa nova para o ser humano, entendeu? É uma coisa que não existia há pouco tempo atrás. Só tinha índio, índio não sabia nem que existia livro. Está entendendo, né? Então, Aham. por isso é que eu vou me obrigar a respirar. Então, toda vez que terminar, porque senão eu vou ficar sem concentração, vou sentir tontura, dor de cabeça e raiva do livro. Porque você está com falta de ar e você não entende por que você está agoniada. Tá. Porque você está lendo, gastando oxigênio e não está respirando. É como se você estivesse correndo e tendo que respirar assim, ó. Dá para correr e Hum, respirar assim? não. Você sufoca e desmaia, ela dá um trelelê, não dá? Dá, não presta. É, só que nosso corpo, né, a nossa genética ainda não faz com que a nossa respiração aumente ou melhore durante o estudo, tá? E quase ninguém sabe disso, tá? Então, você vai pegar agora o duplas palavras. O que que muda no duplas palavras? Viu que hoje é uma revisão, né? Porque você está terminando o primeiro caderno, olha que firmeza. Está Aham. quase acabando desse vermelhinho para a gente ir para o verde, Tá. tá? Então, você vai pegar o duplas palavras 3. Duplas palavras 3. E antes de pegar o duplas palavras 3,
nós vamos, mantendo 45, tá? Nós vamos treinar e aquecer os olhos, né? Então, você vai ligar o seu metrônomo aí, 1/1, só que no 120. É fácil. Aí. Colocou? Uhum. E você vai treinar os seus olhos na horizontal, né? Tá. Então, você vai pegar o olho e vai, né? Dá para ir e voltar nesse toque, né? Valendo. Pode fazer. Você vai me dizendo, ó, pode aumentar, diminui. Aumenta? Acho que pode aumentar um pouquinho. 130. Fala se pode aumentar ou não. Acho que agora não. Acho. Acho que pode. Assim, acho que pode. Assim, agora, ó, do nó. Tá. Para cima e para baixo. Valendo. E dá para fazer? Tá. Tá, mais um pouco, então. Volta para os lados. Dá para aumentar? Não sei. Põe no 150. Aí você me fala se está forçando muito ou não, tá? Tá. E aí? Acho que tá tranquilo. 180. Para cima e para baixo. De 0 a 10, Bruna. Tá muito difícil, 10. Mais ou menos, 5. Fácil, 1. Acho que tá tranquilo. Acho que sim. Volta para horizontal. Valendo. Me fala aí, de 1 a 10. Tá difícil? Tá um. Tá bom, valeu. Então, é 1 minutozinho antes de treinar, tá? Ou depois que você começou a treinar, você começa e faz isso. São 10 minutos por dia, essa série que eu estou lhe passando, tá? Então, você vai treinar um pouquinho do palavras, um exercício do números, um pouquinho do duplas palavras. Só que você vai dar o seu melhor nesses 3 blocos. Então, se você pegar, por exemplo, o 1, 2 e o 3 do palavras, você pega o 2 do números, por exemplo, e o 3, 4 e 5 do duplas. No outro dia, você já pega o 4, 5, 6 do palavras, o 3 do palavras e números, e o 4, 5, 6 do duplas. Certo? Então, você vai pegar o duplas 3, a gente já separou aí, vai colocar teu metrônomo no 45 ou para o 50? Você acha que dá para fazer no 50? Não sei. Tenta no 50, vamos tentar no 50? Esquerda para direita, tá? Duplas palavras, indo. Tec, 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 valendo. Isso, hiperventila, legal. Você vai pegar agora o duplas 4 e vai ler de trás para frente. Tec, tec, tec. Esse bloco que eu passei é o que a gente passa para você chegar às 1000. Então, teve uma semana que você treinou só no palavras, teve uma semana só no duplas, né? Teve uma semana só no palavra e número.
agora um pouquinho dos 3 para a gente conseguir chegar às 1000 palavras, certo? Tá. Vamos ver, né? Então, você vai pegar agora o 4, só que de trás para frente. Tec, tec, tec. Valendo. Tá? Agora você vai incrementar o último que você treinou essa semana. Você vai pegar o sequência, tá? Aham. Eu vou pedir aqui para você pegar o sequência número 6. Tá. Então, lê em voz alta a primeira linha. Bola, rede, gramado, campo, trave, goleiro, jogador. Que isso? Futebol. Futebol. A segunda. Mangueira, macieira, goiabeira, ameixeira e cangueira. É fruta, né? Que é isso? É as árvores da fruta. É, frutíferas, ou, se você quiser e der tempo, árvore frutífera. Tá, Ou simplesmente árvores, né? tá bom. Aham. Tá, então, vamos lá, você tem que ler, vamos colocar no 40, Uhum. e você vai ter que ler e falar, né, o que está na linha. Tá. Pode ir? Valendo. Futebol. Calma, senão tá. Pera. Quando não lembra, tem que dizer passo, né? Aham, tá. Tá no Aí 40, cada toque termina a linha mesmo, né? cada toque tem que ler uma linha e tentar falar uma palavra que resume a ideia. Quando não dá, diz passo. Tá. Futebol. Árvore. Comida. Corpo. Toque. Minério. Planta. Passe. Número. Passe. Passe. Brinquedo. Passe. 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 Português. Nome. Telefone. Passe. Passe. Nome. Nome. Idade. Tá? Você disse muito passo, tá? Isso significa que não foi bem feito, né? Porque você tinha que treinar todo dia, da folha 1 a 10, a primeira indo, a segunda voltando, a terceira em zigue-zague, a quarta indo, a quinta voltando, a sexta em zigue-zague. Se você fez todo dia 10 minutos, era para estar acostumada com a folha 6, sim ou não? Uhum. Né? Então, olha só, são 3 folhas do Palavras, uma folha do Palavras e Números, 2 folhas do Dupla e 3 páginas. Tudo isso aleatório, tá? Uhum. Você vai escolher avulsamente, falando, né? 3 folhas diferentes do Palavras, uma do Palavras e Números, 2 do Duplas Palavras e 3 do Sequência. Tá. Lembrando que no Sequência também você lê uma indo, esquerda, direita, na outra você lê da direita para a esquerda, e numa terceira zigue-zague. Tá bom. Não é? Uhum. E vai ficar, inclusive, aqui registradozinho aqui sua aula, para que, se você tiver dúvida, você manda ver e volta aqui e assiste de novo. Tá. Podendo, inclusive, assistir em 2x, né? Para Aham. ganhar tempo.